E aí, tudo bem? Bem-vindo à aula 5 de HTML no meu canal Web Developer Brasil. Hoje a ideia é a gente estudar um pouquinho de tabela. Como fazer tabelas no HTML. Né? Então vamos aqui de cara. Tirar o mito que tabela é ruim. Tabela é muito importante. Tabela é para tabular dados e você sempre vai precisar tabular dados em HTML. Fica aí uma dica: todo relatório em HTML provavelmente é uma tabela, então não tem como fugir da tabela. Né? Você não pode achar que a técnica de tables você não deve usar tabela, muito pelo contrário. Tables é mais conhecido como CSS Layout. Né? O HTML tem que ter tabela, ele faz a marcação e a gente vem depois com o CSS fazendo a camada de apresentação. Para a gente começar a entender como funciona a estrutura de tabela, vamos aqui, essa aqui é a tabela que eu quero fazer. Dica: quando você for fazer uma tabela, a primeira coisa que você tem que identificar na tabela é o número de linhas. Nessa nossa tabela aí nós temos 3 linhas e 2 colunas. Tabelas são formadas de linhas e colunas. Então vamos lá. Para montar a tabela, a tag é a tag table. Você abre table, fecha table. Pronto. Essa marcação está dizendo que aqui dentro irá ter uma tabela. Como a tabela é feita de linhas e colunas, eu acabei de dizer que o primeiro passo é você entender o número de linhas que vai ter sua coluna. Então aqui 3 linhas. A tag que forma linhas é a tag TR, Table Row. Sua tabela tem 3 linhas, então abre TR uma vez, 2, 3. Pronto. Sua tabela tem agora 3 linhas TR. Para fazer as colunas, que na verdade elas são células, tabela tabula dados, números aqui equivalem a um dado, letras é um dado, 1A, 2B são dados. Nós vamos usar a tag TD. Então, como são 2 colunas, você abre TD e fecha TD. Essa é a primeira célula de dados, Table Data. São 2 colunas, 2 células. Então vamos aqui, você entender, números e letras. Essa é a nossa primeira linha da tabela. Está aqui, números e letras. A primeira TD e a segunda TD. Na segunda linha, nós também temos TDs. Para ganhar tempo, eu vou copiar. Eu quero fazer vídeos curtos. A gente tem 1 e A. Vamos ver lá se é isso mesmo. Está aqui, 1 e A. A primeira TD e a segunda TD. Na terceira linha, também temos 2 TDs. Vou copiar para ganhar tempo. A gente tem o 2 e o B. O 2 e o B. A primeira TD, a segunda TD. Está aqui a primeira TD e a segunda TD. Salvar isso como aula 5. Salvei aqui no... Salvei, vou dar F5, a gente vai conseguir enxergar no navegador. Vou clicar em aula 5. Está aqui a nossa tabela. Não está aparecendo muito com tabela porque não tem bordas. Eu vou ensinar como colocar bordas na sua tabela utilizando um atributo descontinuado, que é o border. O ideal é você fazer a borda utilizando o CSS. Vou botar aqui o número 1, é uma borda de 1 pixel. Se eu der um F5 no navegador, tá aí a borda. Olha aí que facinho fazer uma tabela. Se você aumentar aqui o valor da borda, por exemplo, para 10, você vai ter uma borda mais espessa. Né? Vamos deixar aqui com 1 pixel. F5. Só que há um detalhe. Nessa tabela, números e letras, ok, são dados. Só que são dados diferentes, eles representam a coluna. Né? Ele está informando que essa coluna terá números e letras, informando que essa coluna terá letras. Então TD não é a melhor tag para elas. Não está errado,
mas há uma tag melhor, é TH, T-Read. Abre TH e fecha TH. Salvei, navegador F5. Note que agora elas ficaram negritas, também ficaram centralizadas. Você ganhou de brinde aí esse benefício. Para pessoas com deficiência visual que usam programas leitores de tela, ele vai ler essa tabela de forma diferente. Se você em vez de TH utilizasse TD, o programa iria ler assim: números, letras 1A, 2B. Utilizando a TH, os leitores de tela vão ler assim: números 1, letras A, números 2, letras B. Muito melhor, né, para uma pessoa com deficiência visual, a leitura dessa forma. Está aqui a representação dessa nossa tabela. Vamos complicar um pouquinho a nossa tabela. Agora a nossa tabela tem uma outra linha que tem duas colunas mescladas. A coluna da esquerda mesclada com a coluna da direita, formando apenas uma linha. E eu adicionei aqui mais duas linhas, essa linha com a letra C e essa linha com a letra D. E o número 3 aqui está ocupando o espaço de duas linhas. Então vamos aprender a mesclar células. Para mesclar células, eu vou aqui adicionar uma linha mais acima. Eu quero apenas uma TH. Como é o título aqui que eu coloquei? Título da tabela. Vou copiar, passar para cá, título da tabela. Como eu vou mesclar colunas, o atributo para mesclar colunas é CoSpan. Como eu quero mesclar duas colunas, então CoSpan 2. Vamos ver isso no navegador, só pressionar o F5, está ali uma célula com duas colunas mescladas. Para fazer a mesclagem de linha, eu vou aqui abrir mais duas linhas. Uma, duas. Então essa aqui vai se chamar 3AB CD. O que acontece é que quando nós mesclamos linhas, uma TD tem que desaparecer. Então aqui no caso não existe a TD com o número 4, existe apenas a TD com o número 3. Então eu elimino a 4, que ela vai desaparecer, porque essa TD3 ela vai ocupar o espaço de duas linhas. Então você tem que colocar aqui o atributo CoSpan 2, porque ele vai ocupar a de cima e a de baixo. Salvei, navegador F5, está aí a mesclagem de linhas. Notem que CoSpan é numa TD ou numa TH, e RowSpan é sempre numa TD ou em uma TH. Não é porque você está mesclando linhas que você vai colocar o atributo numa tag de linha, uma TR. De maneira alguma. É sempre na TD. Você não mexe nas suas TRs. Ok. Eu queria agora falar sobre esse conjunto de tags. A TRead, TBody e TFoot. Quando você usa elas? Você vai usar elas quando a sua tabela for um relatório. Aqui não é uma tabela, não é um relatório, é uma tabela pequenininha, uma tabela periódica. Então a tabela periódica não é um relatório. Vou transformar essa tabela em um relatório. Para isso eu vou aqui apagar essas células mescladas, Ctrl C, e vou criar aqui algumas linhas falsas. Vou botar aqui uma quantidade. Tá bom. Ctrl S, salvei. F5. Estamos vendo aqui agora uma tabela com um volume maior de dados. Eu posso chamar isso aqui de relatório. O que ocorre é o seguinte. No Firefox, se nós pedimos para visualizar a impressão, carregando, reparem que o título da tabela aparece aqui no topo, e na mudança de página a gente perde o cabeçalho, ele desaparece, ele só aparece no topo, né? O ideal seria que esse título aparecesse em todas as páginas.
Quem vai resolver isso é o grupo de tags tread, tbody e tfoot. Então, essa linha representa o meu cabeçalho da tabela, e essa também, essas duas TRs. Então, o que eu faço? Coloco elas dentro da estrutura tread, porque elas são o cabeçalho da minha tabela. Pronto, tread. O restante, daqui para baixo, é o corpo da minha tabela, onde estão os dados da minha tabela. Então isso aqui representa o corpo, o tbody. Vou aqui embaixo e fecho o meu tbody. Vou aqui fazer a indentação, é sempre muito importante manter seu código organizado e indentado. Tá aí, tbody. Salvei. Se você voltar aqui no navegador da F5, nada muda. O uso da tread tbody não é para o navegador, é para impressão. Então vou aqui de novo, imprimir, visualizar a impressão. Você vai notar agora o título da tabela aí no topo. E na mudança de página, reparem, repetiu o tread, né? O que é que está faltando aqui? O tfoot, foot de pé, rodapé, né? O tfoot. Eu não criei aqui um rodapé, mas como que nós fazemos? A gente vai inserir o tfoot, ele tem que ficar depois do tread, né? Você deixa o tbody abaixo, você resolve primeiro o que é fixo, o cabeçalho e o rodapé, e deixa o tbody para depois. Eu vou copiar essa tr aqui para dentro do tfoot, pronto, e vou aqui colocar assim, fim da página. Ctrl S, salvei, navegador, F5, se eu rolar a página, lá no final agora nós temos uma linha escrito fim da página. Ok, mas isso é feito para impressão. Vamos para a impressão aqui, visualizar a impressão. Temos aqui na primeira página o título, tread, aí vem tbody, olha aqui o tfoot, fim da página. E depois, tread, repete o tread, tbody, e repete o rodapé da nossa tabela. É para isso que serve a estrutura tread, tbody e tfoot. Vamos ver aqui o tamanho da nossa tabela. Deu um total de... ficou muito pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Ela está aqui, enorme, 210 linhas. Deixa eu eliminar isso. Vou acabar ela aqui. Pronto. 2, 3. Salvei. Está aqui minha tabela completa agora com 35 linhas. F5. Lógico, com a tabela desse tamanho, não precisa de uma estrutura tread, tbody, tfoot, porque só na impressão que ela tem sentido e nunca vai passar de mais de uma página. Espero que tenham gostado. Não deixa, clica aí no botão curtir, compartilha isso aí com o pessoal que se interessa, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo. Falou!